Olá, meus amigos. Hoje nós vamos aproveitar aqui a presença do Pai Valdo, sacerdote dirigente do Templo Espiritualista do Cruzeiro da Luz, para revisar alguns conceitos. Pai Valdo, o que é a Umbanda Espírita Cristã? Paz e alegria, meus irmãos que me escutam. Umbanda Espírita Cristã, ela nada mais é do que a presença de um movimento espiritualista dentro do grande movimento umbandista. A Umbanda, ela na verdade, Soraya, é um grande leque. Por isso nós podemos dizer que a Umbanda, sim, ela é uma religião universalista. Porque ela é aberta a uma série de possibilidades que se adequem às afinidades daqueles que buscam um caminho espiritualizante dentro da Umbanda. Nós vamos encontrar desde a Umbanda popular, muito digna, respeitável, mas aquela Umbanda que ainda não agregou às suas atividades o estudo, a evangelização. Ela fica muito mais presa ao mediunismo, né? Às incorporações dos guias, às chamadas consultas. Nós vamos encontrar uma Umbanda que nós dizemos intermediária, que é aqueles agrupamentos umbandistas onde já existe a evangelização, onde existem estudos, mas que ainda é como se diz, um pé no rio, outro no mar. Ainda não estão voltados para um aspecto puramente espiritualizante. Ainda estão presos, adequados aos grupos humanos que necessitam de um pouco de fantasia, né? Um pouco de história, um pouco como é que eu diria, de pimenta, né? Para poder conseguir engolir, né? Ingerir o alimento espiritual, dignas também, necessárias. E vamos encontrar as umbandas, os agrupamentos umbandistas que se dizem iniciáticos ou esotéricos. A Umbanda a Umbanda para quem esses aspectos mais fantasiosos, menos voltados à ciência religiosa, são colocados de lado, para se dar mais valor ao que? A espiritualização. No movimento kardecista, eu estava vendo outro dia, o Divaldo Pereira Franco está fazendo um movimento dentro do movimento kardecista que ele está chamando espiritizar o espiritismo. Ou seja, trazer o espiritismo para a vivência da sua doutrina pura, que é a doutrina codificada por Allan Kardec. Eu falaria que a Umbanda está no momento também de espiritualizar a Umbanda, ou seja, trazer para a Umbanda uma vivência evangélica doutrinária que preencha o nosso ser, o nosso coração, a nossa necessidade de segurança, de paz, de encontro real com Deus. A Umbanda Espírita Cristã, ela se propõe a isso. Ela é Umbanda? Sim, ela é Umbanda. Porque ela caminha sob o ideal do caboclo das 7 encruzilhadas. Umbanda é a manifestação do Espírito para a caridade. Não matar, não cobrar, vestir o branco, evangelizar e utilizar a energia da natureza para o bem. Ela tem rituais. Ela trabalha com a magia, que é a manipulação de energias em benefício do bem. Ela está assentada no ideal do caboclo das 7 encruzilhadas, que fundou essa religião em 1908. Mas ela não fica parada aí. Ela lava tudo isso com a pura água da doutrina kardecista. Por que kardecista? A Umbanda não é kardecismo. Não, Umbanda não é kardecismo. Como Umbanda não é africanismo. Como Umbanda não é orientalismo. Mas a Umbanda recebe a influência kardecista, afro, orientalista.
Então, lavar nas águas kardecistas, quando eu digo, é da codificação, é do estudo científico das relações entre o mundo encarnado com o mundo desencarnado, o mundo espiritual. É o estudo dos fluidos, das vibratórias, tudo aquilo que o estudo doutrinário do movimento kardecista nos oferece. Como nós somos uma religião universalista, tudo é bom desde que venha preencher a nossa necessidade de segurança e caminhada em direção ao mais alto, em direção a Deus. Por isso nós somos kardecistas, por isso nós lavamos tudo isso nas águas da codificação kardecista. E somos cristãos. Nossa base é o Evangelho, nós respiramos o Evangelho. Nossa finalidade é ensinar o Evangelho, porque nós acreditamos que os rituais, a magia, a doutrina científica, tudo isso tem que estar voltado para nos fortificar, ensinar, nos tornar verdadeiros apóstolos, guerreiros da luz, para levar aos nossos irmãos a verdadeira cura, que, como diz Ramatiz, é a evangeloterapia. Terapia à luz do Evangelho, da reforma íntima, da mudança de valores, para que a segurança, a paz e o equilíbrio seja a marca da nossa religião. Agora, a Umbanda Espírita Cristã também absorve elementos ameríndios, orientais, né? Como é que é isso? Com certeza, como toda Umbanda. Aí já não se trata da Umbanda Espírita Cristã como tal, que é um agrupamento dentro do grande agrupamento. É um agrupamento umbandista dentro do grande movimento umbandista. Eu digo que um grande lago onde tem 5 afluentes. Né? Quando nós damos um curso básico de Umbanda Espírita Cristã aqui no Templo do Cruzeiro da Luz, que é um curso que ocorre todo semestre durante 4 meses, um dos aspectos que nós colocamos bem claro é isso. A Umbanda é o fruto, né, da influência filorreligiosa cristã, o Evangelho é a base, kardecista, a ciência kardecista é o chão, né? A influência filorreligiosa afro é uma religião brasileira e o africanismo é uma base cultural que forma a cultura nacional. Como fugir dela? Seria uma loucura. O ameríndio, nossa terra era a terra dos índios, a influência da cultura indígena é muito forte. E o orientalismo, que é trazida para a Europa e da Europa para as Américas, da influência da beleza doutrinária e ritualística do Oriente. A Umbanda, ela acolhe tudo isso e forma a sua doutrina, a sua forma ritualística, a sua busca e caminhada para Deus. E por falar em formar, como é que é formado um médium umbandista espírita cristão? Em que bases, em que alicerces ele é construído? Irmã Soraya, o médium na Umbanda Espírita Cristã, ele deve ser formado à luz de 3 aspectos, são os 3 grandes pilares, né, da vida de um médium, de um verdadeiro médium com Jesus. O primeiro deles é a evangelização. O médium tem que ser uma pessoa evangelizada, que coloque a sua mediunidade a serviço de Jesus, não a serviço de si próprio. Mediunidade não é dom. Mediunidade é uma composição orgânica que favorece a comunicação entre os 2 planos com a finalidade de ajudar a humanidade a evoluir em direção de Deus. E o Evangelho é o grande livro, é a grande sabedoria. Jesus é o grande médium de Deus, é o grande condutor de qualquer médium que queira exercer essa mediunidade com intrepidez, honestidade e amor. O segundo pilar é o pilar do conhecimento. O médium, ele tem que estudar, ele precisa estudar, ele precisa entender o que é ser médium, como se processa
à mediunidade. Ele vai descobrir que mediunidade não é nada de sobrenatural, mediunidade não é bicho do outro mundo, mediunidade não é fantasia, não é história da carochinha, né? Como dizia um grande amigo meu, espírita, tem muito médium que faz da mediunidade a história da gata borralheira, né? É quando a fada madrinha aparece e transforma a abóbora em carruagem, né? O vestido andrajoso dela em... Mas isso, quando chega a meia-noite, acaba. Ou seja, quando o médium se sente incorporado com seus guias pererê, é o momento do encantamento. Quando os guias vão embora, ele volta ao... Mediunidade não é nada disso. Mediunidade é um trabalho de parceria, né? Por Jesus, com Jesus. E para isso o médium tem que ser uma pessoa esclarecida, que conheça a doutrina, que conheça bem o Evangelho, né? Para que o mentor espiritual, ao acoplar a sua mente, encontre códigos favoráveis que favoreça, portanto, a comunicação, as mensagens que ele quer passar. E o terceiro grande pilar do médium é a disciplina. Disciplina que se estabelece pelo aspecto da obediência. Não é a obediência servil, mas a obediência opcional. A quê? A uma estrutura, a um ritual, a um comprometimento, né? Que é a base da disciplina. Eu me comprometer com Jesus e comprometido com Ele, eu me comprometo com a religião pela qual eu optei, no caso a Umbanda, e me comprometendo com essa religião, eu me comprometo com o templo espiritualista ao qual me filiei. É tríplice compromisso dentro do grande compromisso disciplinar, que faz com que o médium seja uma pessoa madura, séria, comprometida com Jesus, com a Umbanda e com o templo com o qual ele trabalha. Então, eu acho que a formação de um médium no Cruzeiro da Luz, na Umbanda Espírita Cristã, deveria ser a formação de um médium em qualquer agrupamento religioso que trabalha com exercício mediúnico. No início da nossa conversa, o senhor falou em mediunismo. Qual a diferença entre mediunidade e mediunismo? Ramatiz, ele faz essa diferença entre mediunismo e mediunidade. Depois, não sei bem se foi depois ou antes, o Emmanuel já falava isso, né? Mediunismo é todo fenômeno ocorrido e provocado, acontecido, por esse processo, essa disposição de intercambiar, né? As experiências, a palavra, a mensagem do plano espiritual para o plano físico. Isso independe da cultura do médium, da religião do médium, da evangelização do médium. Isso é um problema somático, é uma realização somática. Seu duplo etérico é preparado para que, na sua encarnação, possa eclodir no momento certo a chamada a esse trabalho maravilhoso de parceria com o mundo espiritual. Então, Ramatiz diz que mediunismo é toda forma de mediunidade eclodida, tá? Naturalmente, não naturalmente, provocada, mas que não tem o cunho do Evangelho, que não tem a finalidade de evangelizar. Já mediunidade só se entende com Jesus. Dr. Bezerra de Menezes tem até aquela frase famosa e muito bonita, né? Mediunidade só tem sentido e razão de ser se for exercida única e exclusivamente por amor a Jesus. E, Pai Valdo, que cuidados o médium deve ter para estar sempre se aprimorando, sempre amadurecendo nesse caminho mediúnico? Que riscos, quais são os riscos assim, que o médium corre, que pode desviar ele de um caminho saudável mediúnico? O grande risco, aliás, eu diria assim, o Alírio Cerqueira Filho, né? Ele tem um livro muito interessante, Mediunidade com Jesus. E ele diz num lugar lá, num determinado momento do livro,
que o grande perigo que desvia o médium do exercício sadio da mediunidade são dois atalhos que ele pode pegar. Um atalho é o da vaidade. É quando ele começa a querer exercer a mediunidade em função de si próprio, para seu benefício. Aí você vai encontrar pessoas dizendo: não, mas eu quero exercer minha mediunidade para fazer caridade para os outros. Já começa por aí, né? Quem somos nós para fazermos caridade para os outros? Na realidade, quando a gente estende a mão a alguém, é aquele alguém que recebe a nossa ajuda que está fazendo caridade para a gente, né? O princípio da caridade é a humildade. O que uma mão direita fez, que a sua esquerda não saiba de Jesus. E tem muita gente que usa a mediunidade precisamente para chamar atenção sobre si, né? Para aparecer, para se sentir amado, querido, aplaudido, enfim. É um princípio de vaidade, né? Que destrói a relação desse médium, né? Dessa antena com as antenas espirituais. Começando aqui as frequências a mudarem. Então ele vai buscar as antenas afins, que são as antenas dos espíritos ignorantes, dos espíritos sombrios, voltados ainda a esse tipo de vivência, né? Doentia e infeliz. A segunda viela, né, que o médium pode encontrar e se arrebentar é a imaturidade. É muito importante, por isso a gente vai encontrar Emmanuel e o Livro dos Médiuns falando da necessidade do equilíbrio do médium. Para que o médium possa exercer a sua mediunidade, é necessário que ele seja um ser equilibrado. Eu falo para os médiuns da casa, os médiuns têm que estarem resolvidos com eles mesmos. Ou seja, tendo autoestima, se amando, não precisando da mediunidade para isso. Do contrário, a gente vai começar a fantasiar a nossa mediunidade. Ela existe. Os mentores, os guias existem. Mas eu acrescento entre eu e os mentores, meu Deus, uma série de coisas que vão me gratificar, né? Então eu vou criar que meu guia foi o rei da Pérsia, ou que foi o santo não sei quem, ou doutor fulano de tal, enfim. Eu começo a fazer fantasias, e aí eu saio do caminho e despenco no mundo da gata borralheira, né? No mundo da gata borralheira. Isso, diz o Alírio, é o quê? É a necessidade imatura de preencher a sua carência afetiva. Você não pode olhar seus guias como simples companheiros de trabalho, que de mãos dadas vão servir a Jesus. É o lema de João Batista, que deve ser o lema de todo médium. É preciso que ele cresça, que eu diminua. O Cruzeiro da Luz tem um regimento interno, né, que é até adotado por outros centros também, que é a espinha dorsal que dá estrutura ao funcionamento de trabalho aqui do nosso templo. Fala um pouquinho desse regimento interno, como é que ele é trabalhado aqui? Veja bem, o regimento interno, ele é uma série de normas, né, que fazem com que a família Cruzeiro da Luz, no caso, ou o agrupamento, a egrégora, possa girar em volta de uma unidade. O regimento interno, ele é o ponto, é o fator principal, ou seja, central. Todos nós giramos em volta dele. Para quê? Para que o grupo se mantenha coeso, se mantenha unido. Cada um de nós tem sua maneira de pensar, tem sua maneira de sentir. Como eu acabei de falar, tem suas carências, né? Então eu vou dizer que isso tem que ficar aqui, porque nem sempre é porque fica mais bonito, não, é porque é mais favorável a mim. Aí nós perguntamos como que um agrupamento religioso espiritualista pode manter a sintonia com o plano espiritual mais alto nessa Babel, numa confusão, onde cada um faz o que quer, pensa o que quer, né? Então no Cruzeiro da Luz,
O regimento interno é a base. Quando eu digo Cruzeiro da Luz, estou me referindo à nossa experiência. Eu sei, graças a Deus, que existem inúmeros centros que têm seus regimentos internos, né? E que caminham disciplinarmente. Porque sem disciplina, infelizmente, não é possível se manter, se formar e se fazer crescer um templo espiritualista. André Luiz já diz isso claro, né? Caridade sem disciplina é perda de tempo. E a disciplina não é outra senão essa. O regimento interno nos ajuda a vivenciar a disciplina. Nos dá humildade, nos dá comprometimento, porque eu só vou seguir o regimento se eu estiver comprometido com a regra do Cruzeiro da Luz. E me dá o quê? Disposição de trabalho, segurança de trabalho. Eu trabalho apoiado ali, eu não tenho que... Será que eu estou certo ou não estou? Eu tenho uma base que me diz, o caminho é esse, é por aí. Se alguém estiver errado, é o regimento, não é você. Então, eu acho isso muito importante. Um regimento interno como o do Cruzeiro da Luz, ele é formado através dos anos. Ele vai amadurecendo através dos anos. Então, o Cruzeiro da Luz é um templo que, em termos de trabalho, de exercício de trabalho, ele acabou de fazer 34 anos. Nem sempre teve o mesmo nome, Cruzeiro da Luz. Na medida do seu desenvolvimento, do seu caminhar, foi mudado. O guia-chefe foi mudando o nome, né, de acordo com o momento. Nosso momento hoje, segundo diz a espiritualidade, que é o que vai permanecer, foi o tempo espiritualista do Cruzeiro da Luz. E esse regimento interno é o mesmo, só que ele foi sendo acrescentado, tirado coisas e acrescentado outras na medida da experiência, né, do agrupamento, o próprio guia-chefe, né, até se formar o que é o regimento interno hoje. Que, como você disse, graças a Deus, muitos outros tempos co-irmãos, né, nos solicitaram, estudaram o regimento e aderiram a ele nos seus centros. Sem falar de São Paulo, né, que é filial direto do nosso Cruzeiro da Luz aqui do Rio de Janeiro. E isso aqui é um regimento interno. Eu acho ele extremamente necessário para um agrupamento espiritualista, principalmente um templo umbandista. O regimento interno, a disciplina, é uma das bases, um dos pilares de sustentação de um templo umbandista, né? Quais seriam os outros? Tendo disciplina, a disciplina leva à organização, né? As coisas caminham organizadas. Eu digo sempre, são os pilares. Assim como a vivência do médium, ele tem os 3 pilares, a vivência de um templo tem os 3 pilares. Né? Que é o quê? A doutrina. O que é a doutrina? É o estudo. Todo templo espírita, se ele é kardecista, ele tem a doutrina puramente kardecista, que eles estudam, seguem através de cursos, palestras, seminários, congressos, etc. Né? Se a Igreja Católica tem a teologia católica, a mesma coisa, palestras, pregações. O templo umbandista, por que não? Por que não? Um sacerdote católico tem anos de formação, estuda a fundo várias áreas do conhecimento humano. Um rabino estuda muito. Por que um sacerdote umbandista não vai ter a mesma formação? Quer dizer, não semelhante, claro, mas também tem que ter uma formação de estudo. Dentro, né, da estrutura da sua egrégora religiosa. Sim, o pastor protestante das igrejas protestantes sérias, comprometidas, né? Tem os seminários protestantes de estudo. Eu digo sempre, por que o sacerdote umbandista não? Eu até brinco, né? Essa maneira de brincar, perdão daqueles, não estou querendo ofender ninguém, mas a Umbanda, a bagunça chegou a um ponto, né, que um vaidoso qualquer recebe um caboclo hoje, amanhã está abrindo um centro no quintal da sua casa, ou na sala de visitas. Meu Deus, eu tenho 43 anos de Umbanda. Eu aprendi que um sacerdote, para ser um sacerdote de um templo, ele tem iniciações a realizar, iniciações de aprendizado e ritualísticas. Quem coroou esse indivíduo, quem deu ordens e comandos,
É assim o Deus dará? E por isso a gente vê essa bagunceira que existe por aí. Existem muitas pessoas que acham que não há necessidade, né, de uma pessoa ser coroada para abrir um templo, um umbandista. Né? Muitas pessoas, veio na minha cabeça que o caboclo mandou eu abrir um centro, dirigir um centro, vai abre. Mas usando a fé, usando a razão, o discernimento, é preciso que uma herança templária seja passada, é preciso passar, como o senhor falou, por rituais de iniciação, não é verdade? Ordens e comandos. Ordens e comandos. Um padre, para ser padre, é preciso que o bispo, através de um ritual, passe para ele o sacerdócio. O pastor protestante, é preciso que um outro pastor já antigo imponha as mãos sobre ele, invocando o Espírito Santo para ele ser pastor. Um rabino, ele tem a cerimônia do rabinado, se eu não me engano, né? Onde ele recebe de um rabino mais antigo. Isso é em todas as religiões. Agora, a vaidade, como eu falei, né? Os interesses espúrios, pessoais, o personalismo das pessoas, criaram essa bagunça, porque a Umbanda, infelizmente, ou felizmente, desculpem, eu não sei dizer, a espiritualidade é que sabe, ela não tem um órgão de direcionamento e de supervisão dessas coisas. Então, cada um, que eu quero abrir um centro de Umbanda hoje, eu abro uma casa ali e pronto, boto umas imagens no altar e recebo um caboclo, rodopio, faço... e pronto. E vai, daqui a pouco está cheio, porque o povo sofre, o povo vive em busca das famosas consultas, né? Que para mim é a destruição da Umbanda, é o que faz a Umbanda ser olhada pela sociedade como essa coisa deprimente, tá? Doentia. Verdade, esse era um aspecto que eu gostaria de abordar com o senhor também. A Umbanda é uma religião nova, né? Tem um pouco mais de 100 anos, então está em construção ainda. Agora, tem um olhar muito preconceituoso em relação à Umbanda, também muito por culpa de umbandistas sem instrução, que não são comprometidos com o estudo, com a disciplina, com o trabalho, mas preocupados em colocar suas carências para fora. Né? Então, é preciso que os agrupamentos sérios, então, incentivem cada vez mais seus médios a estudarem, não é isso? Isso é verdade. É necessário. Eu repito, graças a Deus, hoje nós podemos contar no Brasil com várias escolas umbandistas, onde o estudo é uma coisa essencial, básica, né? São inúmeras, graças a Deus. Certas, erradas, isso não nos compete julgar. Compete, a mim como sacerdote umbandista, me compete me alegrar. Pelo menos existem agrupamentos vários com um trabalho de aprofundamento da doutrina, de estudo da magia, da ritualística, enfim. O Cruzeiro da Luz, que é um bando espírita cristã, está dentro desse agrupamento, né? Está no número desses agrupamentos. A nossa base aqui é o estudo, né? Aqui ninguém acende uma vela sem saber por quê. Eu não admito. Porque tudo tem sua razão. Saiu disso, vira superstição, crendice. E minha gente, Umbanda, casa de Umbanda, um templo umbandista, não é uma casa fetichista, não é uma seita. Ela é uma religião, ela é um instrumento de religação com Deus. Ela não é uma casa de consulta, pelo amor de Deus. Nada contra as casas de consulta, por favor, cada um faz o que quer e cada um vai responder pelo que fizer. Não sou o juiz, agora eu sou um amante da religião umbandista. Eu sei o que é Umbanda, eu amo esta religião e fico doente quando eu vejo usarem o nome da Umbanda para outro tipo de coisa que não tem nada a ver com Umbanda. Consulta. E muitas delas pagas, né? Trabalhos de amarração, de não sei o quê, tá? E não tem nada a ver com Umbanda. Matanças de animais, sacrifícios, e não tem nada a ver com Umbanda. Fantasias, né? Tem lugares por aí, não estou dizendo que lugar é, pelo amor de Deus, mas que você parece que está no desfile de escola de samba.
não no centro religioso. Aí quando os protestantes, pessoas evadem do movimento umbandista para o pentecostalismo e lá falam mal da Umbanda, que é Umbanda do diabo, que a Umbanda não tem nada, parará. Os pastores pintam com Umbanda. Muitas vezes eu não tenho coragem de ir para um debate com um pastor protestante desse, porque eu sei a religião que eu pratico, eu sei como existem muitas casas sérias de Umbanda, mas eu sei também do número enorme de feitiçarias, de superstições, de fantasias. Então ele vai me mostrar, vai botar na minha cara, eu não tenho o que responder. Por isso que a sociedade rejeita a Umbanda. Aí se aborrece, mas meu Deus, infelizmente é o que a mídia gosta, a mulher gosta disso, é de quê? De fantasia. Então falou em Umbanda, vai ver o que na mídia? São essas besteiras. São sacerdotes, entre aspas, falando opção de bobagem. Minha deusa Iemanjá. Desde quando Iemanjá é deusa? A Umbanda é uma religião monoteísta, não é politeísta. O que é que a sociedade vai dizer dessa religião? Então são essas pequenas coisas que infelizmente existem. Agora, eu não estou falando isso com pessimismo. Eu estou apenas detectando um mal. Mal esse que o Cruzeiro da Luz, o Templo a Umbanda Espírita Cristã, ela rejeita e ela, através do estudo, do esclarecimento passado, através do exercício mediúnico saudável, tenta abolir, mostrar que não é nada disso. Jesus não tem culpa do que em nome dele se faz por aí. A Umbanda também não tem culpa do que infelizmente fazem